Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 8. Aos meus olhos. Chegara à casa dos Romero um casal de amigos, Rafael e Laila. Pareciam ser simpáticos e Nayara, doce como era, fez-lhes todas as honras necessárias. Embora me parecesse estranho uma iniciativa de visita em plena lua de mel, não me detive mais a esses questionamentos. Achei mesmo que talvez os hábitos fossem bem diferentes do que eu conhecia. Tomamos alguns copos de vinho, jogamos cartas, o que não mudara pelo que vi, e evitei qualquer tipo de conversa que nos reportasse ao passado, à situação familiar, coisas que, evidentemente, eu desconhecia. As palavras giravam em torno do agora e de nós mesmos. Havia muita expressão estranha no olhar daquele homem. Parecia querer falar comigo sobre alguma coisa que as mulheres não devessem participar. Relutei em consentir a oportunidade, até porque, num estilo de casa como aquela, como teríamos a privacidade necessária? Seus olhos eram fixos como uma cobra, selados com a cera e o sinete de alguma dívida mal resolvida. São detalhes que só tive conta depois de boas risadas e muito vinho. Mas parecia-me tão simpático a princípio. Que é que mudara? Por que o brilho dos seus olhos e a expressão dos lábios teria mudado? Acho que o vinho lhe subira demais e, de repente, a simpatia que simulava não pôde mais vencer o desequilíbrio que o álcool trouxera. Era o vinho. Nayara voltou-se para o armário branco em busca de alguns copos e tiragosto. A jovem, noiva do estranho, acompanhou-a, meio tonta, rindo-se muito, achando graça até do que nada o era. Talvez ele me abordasse ali mesmo e me cobrasse o devido. Talvez me arrastasse para fora, criasse uma desculpa. Típico dos homens quando precisam de uma folga. Quem sabe, contivesse suas explosões, reprimisse seus ímpetos visíveis de me falar coisas desagradáveis. Por fim, não me senti tão vulnerável a tudo. Não era comigo o problema. Não teria sido eu aquele que o ofendera, que não cumprira com alguma promessa. Mas isso, só eu o sabia. De que maneira eu poderia rebater aquele olhar se, apesar de não se dirigir a mim, era eu o dono de cada parte daquele corpo? Era eu quem comandava agora os olhos e as mãos que fizeram ou se omitiram em alguma trama de Doan? Rafael segurou firme em meu braço. Sussurrou-me, entrecerrando seus dentes, que eu levantasse e inventasse qualquer desculpa para me ausentar. Lá fora, aguardaria por mim uma surpresa e que dela eu não escaparia. O sangue fugiu-me do rosto. Parecia-me ter corrido para toda a boca, onde seu dissabor era inocultável. O mistério e o medo eram meus guias, e só eles poderiam intuir-me os atos. Levantei-me meio desastrado e disse a Nayara que já voltaria. Pelo menos foi o que imaginei que o verdadeiro Doan teria dito. Com a personalidade que eu imaginei dele, jamais teria se sujeitado a dar uma explicação qualquer sobre o que decidira, sob o risco de se provar a mentira posteriormente. Considerando ainda que não era dado a qualquer ato que deixasse clara a sua fraqueza, igualmente não devia explicações à mulher. Pelo contrário, ela, sim, devia-lhe respeito e obediência. Será que o mundo não muda nunca? Saí pisando firme, como se não devesse temer nada que a tal surpresa me reservasse. No entanto, tomei o cuidado de, ao passar pelo bar, tomar um gole a mais de vinho e embolsar um saca-rolhas gigantesco, com muita discrição.
Rafael acompanhou-me com os olhos até a saída. Parecia estar com uma ponta de ironia, ou, quem sabe, fosse uma impressão errônea minha. Talvez os meus olhos é que estivessem meio atrevidos, afrontando o perigo que sequer imaginava. Segurei a maçaneta com decisão, mas tive o ímpeto de puxar mais levemente a porta, verificando bem o terreno em que ia pisar. Corri os olhos para ambos os lados, numa rapidez imprevisível a quem quer que me aguardasse. No relance, percebi entre as folhagens que davam sombras às janelas do quarto um movimento. Encostei-me na parede à direita, deslizei até o chão, onde a escuridão era total, e quem estivesse tentando me pegar, por mais que tentasse, jamais me acharia. Uma luz silenciosa, em facho, atingiu a parede, fazendo ali um bom estrago, deixando uma fumaça de incêndio. Errara o destino do intento, mas dera, sem dúvidas, a prova real do que pretendia o gentil visitante. Por uma fração de segundo, fiquei imaginando que tipo de gente era aquela que se mostrava de uma forma e, por fim, era o oposto. Quem era Duan, esse misterioso eu, em um corpo que se via perseguido em sua própria casa, em plena lua de mel? Impossível compreender a dinâmica dessa história que mal começara. Rafael sequer saiu por inteiro quando abri a porta. Parecia que era, sim, um gesto planejado e acertado com o atirador. Em seguida, após o disparo luminoso, sem qualquer barulho que alertasse a quem estava lá dentro, Rafael saiu num andar tranquilo. Viu que eu desaparecera muito rápido. Continuei me arrastando, procurando outra direção que, eventualmente, desviasse a atenção do agressor. Lembrei-me do treinamento de guerra porque passei no exército. Cada detalhe me seria importante para salvar a própria pele ou a de Duan. Fiz uma curva por trás das ramagens que, segundo meus cálculos, daria por fim exatamente de onde teria partido o ataque. Para sorte minha, longe na estrada passava um caminhão enorme, cujos faróis deram-me uma vaga visão do que estava à minha frente. Distingui 4 pernas super equipadas com todo tipo de apetrechos que jamais conheci. E minha única defesa, no entanto, que me garantiria alguma ação, eram saca-rolhas. Mas como atingir os 2 com um único instrumento? Enquanto eu estivesse tentando conter um deles, o outro teria tempo de sobra para concluir a missão da qual foram incumbidos por Rafael. Era preciso armar um golpe duplo e logo. Saí tateando o chão para ver o que poderia me ajudar. Encontrei galhos, folhas, grama, nada mais útil para o que eu queria. Passei a mão num galho mais grosso, coloquei-o na direção da saída do esconderijo dos 2 e aguardei. Se pelo menos um tropeçasse no tronco, pegaria o outro que ficasse atrás e teria armas para um duelo mais justo. Os 2 conversavam bem baixo, talvez combinando nova estratégia ou um recuo na missão, o que seria para mim um alívio. Em seguida, viraram-se para sair dali, pelo caminho que eu imaginei, quase único para quem estivesse de verdade se escondendo. O primeiro, na escuridão, tropeçou no tronco, e o segundo teve o que buscou. Imediatamente arranquei do primeiro a arma que trazia e acionei a luz de fogo. A coisa iluminou o jardim, ateou fogo nos galhos, nas árvores próximas e nos 2. Livrara-me como uma fênix renascida do cerco planejado. Mas, de saldo mesmo, 2 cadáveres, um belo isqueiro que deixaram cair e passei a mão, e os mistérios que os envolviam. Agora, armado com um lança-luz, voltei com passos firmes para casa
em cuja porta ainda estava estático o tal Rafael dos Infernos. Pesos e contrapesos são importantes em qualquer disputa. Não era o caso. Minha salvação ainda não nos colocava em paridade de armas, até porque não imaginava que outros ataques futuristas eu estaria sujeito a receber.